Uma criança que deseja crescer logo. Uma garota que acha que é melhor ser menino. E uma escritora que é incompreendida e até ridicularizada. Vocês já viram isso em algum lugar? Meu nome é Fernando Neri e você está no canal Filósofo dos Livros. Solta a vinheta! Olá galera, tudo bem com vocês? Hoje eu trago a resenha do livro A Bolsa Amarela, de Lígia Buxunga. A obra foi publicada no ano de 1976 e eu a li pela primeira vez nos anos 80. Nossa, Fernando, mas isso faz tempo! Pois é, minha gente, faz muito tempo que eu tinha lido essa obra. E a única coisa que eu me lembrava era das minhas sensações em relação ao livro. E essas sensações foram bem prazerosas. Pelo menos são essas as minhas recordações. E por causa dessas lembranças emocionais, resolvi reler esse livro. E eu confesso que a leitura dessa vez foi espetacular. Muito mais que prazer, o livro me proporcionou reflexões muito profundas. Lições que eu devo carregar para a minha vida. Com certeza vocês devem estar curiosos para saber quais foram as minhas reflexões. E o legal é que eu descobri através da internet que muitas pessoas que leram esse livro também compartilham das mesmas opiniões. A obra se enquadra no gênero literatura infanto-juvenil. Mas em minha opinião, o livro é bem adulto. Talvez uma criança não consiga captar a essência tão profunda que se encontram nas páginas desse opúsculo. Gente, vocês não estão entendendo. Eu quero dizer que o livro A Bolsa Amarela é fenomenal. Então que tal a gente ir logo para o enredo e compartilhar essas reflexões? O livro é narrado por uma menina chamada Raquel. A garota tinha 3 vontades. Uma era de ser adulta logo, a outra de ser um menino e também ela queria ser uma grande escritora. Ao mesmo tempo que essas vontades causavam um certo prazer para Raquel, elas traziam uma espécie de sofrimento, conflitos internos. Um detalhe interessante é que a protagonista do livro é a caçula de uma família onde os irmãos eram muito mais velhos que ela. Raquel era a irmã mais nova e compreendida por seus irmãos mais velhos. No livro nós percebemos que as vontades de Raquel cresciam e inflavam, e outras vezes elas diminuíam. E um desejo da protagonista era de esconder as suas vontades. Ela sonhava em ter um lugar onde ela pudesse guardar todas essas vontades para escondê-las das pessoas. A questão é que Raquel tinha vergonha de alguns de seus sentimentos. Por esse motivo, ela não desejava que eles fossem vistos. Com o decorrer da trama, nós vemos como Raquel se lida com suas vontades. Vamos falar primeiro da sua vontade de ser escritora. Raquel, essa menina imaginativa, para exercer esse dom da escrita, começa a escrever cartas. Em suas cartas, ela fala de seus problemas e cria personagens imaginários para responder às suas questões. Uma das coisas chatas é que um dos irmãos descobrem essas cartas e acreditam que os personagens fantasiosos sejam reais. O primeiro personagem era o André, que se correspondia com a Raquel. O irmão mais velho acreditava que era um namorado que ela escondia da família. E isso gerou uma espécie de problema. Depois Raquel, meio de saco cheio, resolve criar a Lorelai, que era uma amiga com a qual ela planejava fugir. Uma irmã descobre essas cartas e acredita que existe essa amiga e que a Raquel vai fugir com ela. E a Raquel explica que a Lorelai era inventada, que ela só fugiu de mentirinha e que ela viajou por diversos lugares, mas a família não acreditou. Por causa dessas coisas, quase que a Raquel desistiu de ser escritora. Mas depois ela resolve escrever um romance que falava de um galo. Certo dia, a família encontra esse romance e todos acham engraçada a história. E por causa dessa graça, a Raquel virou uma espécie de piada na família. Porque o pai passava a história para a mãe passava para o irmão para a vizinha.
E todos tiravam sarro da imaginação da protagonista desse livro. Imaginem só, uma menina de aproximadamente 9 anos escreve um romance criativo e já é ridicularizada. Olha só o seu sofrimento. A outra vontade de Raquel era de ser um garoto. Mas não pense que esse desejo tem conotação sexual. Raquel não alimentava desejo por pessoas do mesmo sexo. Hoje nós sabemos que algumas meninas se sentem inadequadas em seu corpo e desejam ser meninos. E há os rapazes que desejam ser garotas. E essa mudança para elas representa uma certa liberdade. Mudar de sexo para elas seria uma espécie de evolução, a aquisição de um direito. Mas no caso de Raquel, esse desejo, infelizmente, é algo negativo. E eu creio que vocês vão entender o porquê. Raquel quer ser menino porque ela julga a condição da mulher como algo inferior. Devemos lembrar que o livro foi escrito no ano de 1976 e retrata um pouco da mentalidade da época. Na visão de Raquel, os meninos, os homens, podem fazer tudo. Já a vida de uma menina era bem limitada. Durante a minha leitura, quando eu percebi essa sensação de inferioridade de Raquel por ser menina, eu resolvi fazer uma pesquisa. Eu fui atrás de resenhas do livro A Bolsa Amarela. A maioria delas foram escritas por mulheres. Sim, muitas garotas leram essa história durante a sua adolescência, ou até mesmo antes, na sua infância. E a maioria delas confessava em suas linhas que já sentiram o desejo de ser menino justamente porque os rapazes podiam fazer tudo e elas eram limitadas. A educação feminina não era nada emocionante. Colocavam na cabeça das mulheres que elas tinham que ser donas de casa, que elas não podiam isso e não podiam aquilo. Então, no caso de Raquel, ser menino é algo bem ruim. Não representa nenhuma libertação. Uma situação bem diferente daquelas pessoas que hoje desejam mudar de sexo. Eu acho que a Tami Miranda concordaria comigo nesse sentido. E o outro desejo da Raquel era se tornar adulta logo. Ela sofria muito por ser criança. Os adultos sempre a repreendiam. Novamente nós vemos a questão da liberdade. Os irmãos mais velhos podiam fazer o que eles queriam. E Raquel sempre tinha que obedecer. Ela sempre se encontrava numa situação abaixo deles. Na opinião de seus irmãos mais velhos e de seus pais, criança não sabe o que faz. E assim era a vida de Raquel. Uma vida cheia de conflitos. E por não saber lidar com esses seus problemas, não saber controlar suas vontades, que tinham a capacidade de inflar, de crescer, talvez até o ponto de estourar, a jovem Raquel queria um lugar para escondê-las. Raquel tinha uma familiar que era conhecida como tia Brunilda. Essa senhora tinha condição financeira melhor que a sua família. Essa mulher costumava comprar muitas roupas. Comprava tantas vestimentas que enjoava delas. E quando tia Brunilda se enjoava, ela mandava essas roupas para a família de Raquel. A menina até gostava das roupas, mas a questão é que nada sobrava para ela. Os seus pais e seus irmãos mais velhos pegavam todas as roupas para eles mesmos. Raquel reclamava, dizia querer receber alguma roupa, mas seus pais e seus irmãos diziam que a roupa era muito grande, que eram roupas de adulto. Raquel suplicava e dizia: mas é fácil, é só cortar e adaptar para que elas fiquem do meu tamanho. Mas nunca dava essas roupas para a menina. Depois de um tempo, quando as roupas ficavam velhas e desgastadas, e até mesmo desbotadas, Raquel recebia. Aí eles cortavam, adaptavam e a roupa servia direitinho para a menina. Isso deixava a nossa protagonista triste e com raiva. No dizer de Raquel: somente quando a roupa pifa e não serve para vocês que ela vem até mim? E era isso que ocorria. Mas um dia, no meio dos presentes, havia uma bolsa amarela. E como ninguém gostou daquela bolsa, quem recebeu esse presente? Adivinhem? Raquel, é lógico. E ela ficou super contente, pois seria nessa bolsa amarela que ela poderia esconder as suas vontades. E foi na bolsa amarela que ela escondeu
a vontade de ser menino, a vontade de crescer e a vontade de ser escritora. E dentro dessa bolsa, as vontades continuaram a crescer e a diminuir. Havia momentos em que as vontades inflavam. Havia outros momentos que as vontades encolhiam. Além disso, algumas criaturas e objetos passaram a habitar essa bolsa. Olha aqui um galo. O galo é apenas um dos exemplos. Na bolsa de Raquel chegou a habitar galos, alfinetes, um guarda-chuva, enfim, havia uma mistura de seres vivos com objetos inanimados, mas que, para Raquel, todos tinham vida. Raquel podia dialogar com o galo, com o guarda-chuva. Bem, com o guarda-chuva ela não dialogava porque ele falava uma língua estranha que somente o galo entendia. E era o galo que traduzia a linguagem complicada do guarda-chuva para Raquel. Havia também um alfinete. Esse conversava com a menina. Embora esses diálogos apareçam como verdadeiros para a protagonista, eu entendo que eles sejam frutos de sua imaginação. Nós percebemos que os seres e os objetos vivem e transmitem os conflitos de Raquel. Só para exemplificar, existe uma cena em que o guarda-chuva conta a sua história e pergunta para ele se ele deseja ser um guarda-chuva homem ou um guarda-chuva mulher. E ele responde: quero ser um guarda-chuva mulher. Nesse ponto, Raquel também reflete a sua situação e ela chega à conclusão que se perguntasse para ela o que ela gostaria de ser, a sua resposta seria mulher. Nesse ponto, nós vemos uma Raquel mais amadurecida, que não entende ser mulher como algo inferior. A obra traz muitos pontos positivos, mas eu vou parar aqui porque não quero estragar o prazer da leitura de vocês. Para esse livro, eu dou a classificação de 5 estrelas. Gente, eu vou contar um segredinho para vocês. Aqui embaixo desse vídeo tem um botão chamado inscrever-se. Você dá uma clicadinha nele e já está inscrito. E o segredo mais importante é que dá essa clicada, não dói e não faz a mão cair. Então seja bonzinho, vai lá, dá aquela clicadinha esperta. Você não paga nada, não custa dinheiro. E para não perder o costume, eu vou fazer aquele pedido de sempre. E não se esqueça de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega pra ninguém. Tchau para vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau!